No quarto escuro, uma voz de menina canta alegremente no pequeno abajur que ela está feliz em ver você e que é uma amiga aqui. Nina, uma nova emissora, agradece ao público por ter assistido sua primeira transmissão ao vivo hoje. Havia 102 pessoas na conversa. Os principais comentários vieram de Pepper, que disse estar ansiosa por sua transmissão. Os dois últimos perguntaram o que ele faria no programa e vários youtubers apareceram recentemente. Já está saturado. A criança estava coberta com seu cobertor na sala iluminada pela telinha. Outro comentário na tela de Alan, que diz que é a primeira vez que vê esse tipo de programa e que o apoia a partir de agora, por isso pede que ele dê o seu melhor no ar. Nina sussurra surpresa por ter um presente de Alan. Ela pergunta se ele quer dizer que acidentalmente encontrou a transmissão dela entre todas as outras pessoas. Ela expressa o quanto está feliz e agradece por encontrá-la. Naquele dia, ele se apaixonou por ela. As pessoas na loja estão conversando e perguntando umas às outras se o conhecem. Ele apenas foi até o balcão enquanto a outra pessoa respondia que era Miyagi Kai e ouviram que o menino era programador em uma grande empresa. A outra pessoa pergunta curiosamente por que ele trabalha agora em uma loja de conveniência. O outro responde que parece que foi abandonado pela namorada e que o choque o deixou com um trauma psicológico. Comentam que parece que os jovens de hoje não conseguem trabalhar com o coração partido. Miyagi olha para a única placa de pessoal na porta da sala de onde vêm os ruídos. A outra pessoa pergunta onde ouviu isso. Responderam que o namorado da sobrinha trabalhava na mesma empresa. O outro diz ainda que esse menino tem 27 anos e sente pena dos pais porque é solteiro e trabalha meio período nessa idade. Miyagi. Ele se pergunta se não poderia pelo menos falar sobre isso depois de chegar em casa. Então, ele olha para baixo e pensa que afinal é tudo verdade. A garota que o deixou após 4 anos de namoro era sua grande colega. Ele se tornou um fofoqueiro na sociedade e sempre sentiu que os outros zombavam dele. Ele ficou deprimido e largou o emprego por conselho do médico, incapaz de continuar com sua vida diária e até mesmo de trabalhar. Ele viveu entre sacos de lixo até encontrá-lo. De repente, uma voz alta o chama. Ele percebe que ela é a dona. Ela era uma mulher idosa com um sorriso brilhante e sem todos os dentes. Ela disse a ele para olhar. Eu disse a ele que era isso que ele esperava. Ele mostrou a ela uma caixa com um pôster de garotas com orelhas de gato na testa. Ele perguntou se estava tudo bem se eu puxasse um. Ele produziu o ticket contendo um QR com instruções anexadas. Seu prêmio foi a pulseira de borracha Tampo Ari. A dona da casa, com sua natureza animada, pergunta se é isso que Miyajika quer. Ele responde que não é ela e que não a conhece bem. Ele diz que sua favorita é Masakimina Lenina, uma VTuber que estreou este ano. Seu conteúdo de discussão espontânea foi bem recebido. Graças a ela, ele se recuperou a ponto de poder trabalhar meio período. Ele olha para o chaveiro na palma da mão, que tem sua bela versão desenhada. Eventualmente, ele continuou a sortear bilhetes de loteria até que nada apareceu em um deles. Mesmo já não tendo dinheiro naquele mês, ele ainda precisa pagar o aluguel. Ele acha que vai adiar o pagamento da água. Ele passa por um parque e pensa que a garota está lá hoje. Uma garota de cabelo comprido estava sentada no banco do parque. Ele se pergunta se ela é estudante e por que está aqui sem ir à escola durante o dia. Ele se pergunta se ela fugiu de casa ou algo assim. A garota virou a cabeça para onde ele estava há alguns minutos, mas ele já havia saído. Ele acha que estava perto. Se ele fizer contato visual com uma garota magra tão jovem, com certeza será pervertido. Ele sabe que ela não estava olhando para ele com culpa, mas aposta que, mesmo que ele não quisesse mais se sentir assim, ele não se sentia culpado ao olhar para ela, porque não tinha mais segundas intenções ou motivos. Ele se lembra da sensação das pessoas olhando para ele com um sorriso feio. De repente, uma voz jovem chama por trás. De repente, ele se vira para ela. Ele é recebido com olhos brilhantes e um sorriso familiar.
Ela sai aponta para o chaveiro N em uma das mãos e diz que o deixou cair. Assim que a vê, ele se apaixona, pensando que ela é má. Ela pergunta se ele errou em falar com ela. Ele gagueja e diz que é a vez dele, pedindo desculpas por incomodá-lo. Ele agradece e corre para sair. Ela olha para a figura dele em retirada, confusa. Ele pergunta se talvez ele tenha notado ela olhando para ele. Ele acha que, se for esse o caso, é ainda pior. Ele chega à porta da frente e enfia a mão nos bolsos, ficando ali, parado por um momento, estupefato, imaginando se perdeu as chaves de casa. Pegando o celular, ele decide ligar para a administradora de imóveis. E claro, seu telefone está mudo. A voz familiar o chamou novamente. Ela pergunta se ele poderia ter problemas. Ele retorna para encontrá-la fora da parede de seu apartamento. Ela olha para ele com curiosidade, enquanto ele olha para ela com uma expressão preocupada. Os dois ficam sentados no banco da calçada, enquanto ele chama alguém para ajudar a resolver a situação em seu apartamento. Ele lhe entrega o telefone e agradece, sem olhar para ela. Ela diz que não há problema e pega o telefone. Ele começa a sair, depois de murmurar um pequeno adeus, mas ela o chama para perguntar se ele vai embora tão cedo. Especifica que é gratuito até a chegada da pessoa da administradora imobiliária. Ela diz a ele para ser seu contato. Ele se vira para ela, mas se afasta nervoso quando ela não se move. Ela o incentiva a fazer isso como um agradecimento por lhe dar o telefone. Por fim, ela o segue, dizendo que tem estado muito ultimamente, e aproveita para perguntar se fugiu de casa. Ela diz que está certa e briga com os pais. Ele acha que, a julgar por isso, parece não ter percebido que olhou para aquilo antes. Que alívio, ele pensa. Ela diz que antes passava algum tempo em cybercafés ou bares de karaokê, mas em todos os lugares fica barulhento quando a noite cai. Ela se vira para ele e diz que, em vez de falar, ela pergunta se ele gosta de youtubers. Ele fica preocupado quando ela lhe conta que a luva de borracha de antes era um dos 100 bilhetes de loteria à venda hoje. Ela brinca dizendo que parece o tipo de pessoa que gosta de coisas como anime e coisas assim. Ele responde que não viu muitos animes, mas diz se realmente foi esse o caso, exceto a garota com aquela pulseira de borracha. Ele diz que o nome dessa garota é Na e ela é um caso especial. Ele começa a dizer que já teve um encontro com alguém antes. Ele também o respeitava como colega sênior. Ele conta que pretendia trabalhar muito para ser um bom parceiro para ela, mas acabou sendo traído, após ela trair um superior da empresa. Eles finalmente terminaram quando ele foi trabalhar no dia seguinte. O tema da traição estava em toda parte, exceto pelo contrário. Por que traí-la e machucá-la? Ele diz que mesmo quando tentou contar a verdade a todos, eles não acreditaram nele. Ele conta aí a ela que desde então muitas coisas foram destruídas e foram para o inferno, inclusive o trabalho. Ele então se desculpa apressadamente por trazer à tona um assunto tão sombrio, mas ela diz que está tudo bem. Suas bochechas ficam vermelhas e ele se pergunta por que conversar com ela é tão relaxante. Ele continua que naquela época viu o show da Nina. Ele conta que ver seu trabalho feliz, mesmo diante de comentários caluniosos, lhe deu coragem e, graças a isso, recentemente conseguiu começar a trabalhar meio período. É possível que ele sentisse o mesmo pelos outros Triamires, mas como Nina, que o salvou então, diz que ela é especial para ele. Ele diz que sempre tem medo de se misturar com as pessoas. É o que costuma ser chamado de tipo dark. Ele olha para o chaveiro em suas mãos com um olhar encantador e diz que acha que seria bom se um dia pudesse sorrir feliz na frente das pessoas, como Na agora. Ele trabalha meio período em uma loja de conveniência, mas se conseguir se tornar uma, acha que pode voltar para um emprego semelhante ao que tinha antes e dar o melhor de si. A garota olha para ele com tristeza, mas o encoraja, dizendo que ele pode fazer isso com certeza. Ele abaixa a cabeça com um sorriso e diz que realmente espera que sim. Ele diz que uma pessoa como ele é nojenta. Ele acha que streaming é algo que você faz de brincadeira para escapar, mas ela o impede e diz que não é brincadeira.
Ele olha para ela com desconfiança. Ela continua e diz que acha que há transmissões com posicionamentos diferentes. No entanto, há pessoas que consideram seriamente a radiodifusão como um trabalho. Ela conta a ele que as emissoras ainda estão pensando nos programas para que possam curtir com os telespectadores. Eles também tomam o cuidado de criar personagens que não se sobreponham. Eles fazem isso porque gostam, mas como todos se levam a sério, ela diz para não dizerem que estão brincando. Ele lhe está prestes a dizer algo, mas novamente uma voz o impede dizendo que eles são da Mini Home. Ele rapidamente se curva para ela, anunciando que alguém da administradora de imóveis chegou. Ele agradece por tudo e corre para ir embora. A pessoa deu-lhe a chave reserva e disse-lhe para ter cuidado a partir de agora. Ele para na frente de sua porta, pensando que agora que pensa nisso, a garota de antes ficou um pouco irritada no meio da conversa. Ele abre a porta pensando que não é muito bom em conversar com garotas de verdade. Ele abre a porta para revelar seu apartamento bagunçado. Ele pensa que é possível enquanto se joga na cama, que tem um travesseiro corporal. Nina Miná. Não parece assim agora. Às vezes, Na responde a um de seus comentários. Isso é tudo a dizer. Ele se lembra da mensagem dizendo que eles haviam terminado. Ele acorda à noite abraçado no travesseiro de Nina. Ele pensa como dormiu terrivelmente em uma posição estranha. Seu estômago ronca e para de se mover. Ele volta com um saco de comida na mão no meio da estrada. Pensando nisso, ele se pergunta o que aconteceu com aquela garota antes. É tão tarde. Ele volta do lugar familiar e pensa que, como era de se esperar, não deveria estar aqui, neste parque. Mas então ele a vê e começa a olhar em volta, imaginando o que deveria fazer enquanto agradece pelo que aconteceu antes. Ela se lembra de ter ficado chateada no final. Ele se pergunta se é melhor não fazer isso, então vê um homem se aproximando. Preocupada, ela pensa que não está sozinha. Ou melhor, vê o homem batendo nela e se pergunta se ela acha algum tipo de desentendimento. Ele olha para baixo, sorri culpado, decide que afinal não quer se envolver e finge que não a viu. Mas ela vira a cabeça para ele e grita que ele está aqui e finalmente está aqui. Ela acenou para ele e disse que estava atrasada. Ele pergunta se ela disse tudo isso. Então ela se vira para o homem atrás dela e lhe faz um sinal de paz. Ele disse a ela que era namorado dela. Então ela está indo embora agora. Mas ele não desistiu. Ele colocou a mão nos ombros dela, dizendo que não havia como ele ser seu namorado. Ele ficou bravo e perguntou o que ele estava fazendo. Mas em vez de retirar a mão, disse-lhe que não tentasse fugir, mas que fosse para sua casa. Miyagi assistiu tudo isso à distância. Ela disse a ele para sair dessa. Ele se lembra da vez que contou a ela. Achou que seria ótimo um dia sorrir, alegremente, na frente de pessoas como Nina. Ele diz a ela que ela pode fazer isso. Furioso, o homem agarrou a frente de sua camisa e perguntou do que ele estava falando. Miyagi bateu palmas e disse que não foi ele quem disse isso. As pessoas dirão a ele que você é perturbador e perguntarão o que você está tentando alcançar aqui. Finalmente, Miyagi murmura que ser punido pelos poderosos é o seu passatempo. Ele diz que o viu andando. O homem ficou tão confuso que chamou Miyagi para parar e não se aproximar mais. Ele acabou jogando Miyagi no chão e gritando para se afastar dele. Miyagi gemeu de dor e observou enquanto ele se afastava. Ele acha que conseguiu tirá-la dessa situação, embora tenha sido muito triste. A garota preocupada perguntou se ele estava bem. Ele disse que as pessoas começaram a falar com ele do nada. Ele se desculpa por dizer isso, mas diz que é ele quem deve se desculpar. Ele olhou para ela e perguntou se algo aconteceu. Ele diz a ela que acha que pode tê-la ofendido antes. Ele diz que isso não é verdade. Mas ele diz a ela para se desculpar. Então, de repente, ele disse que era como se ele estivesse morando na casa dele. Ele tem medo de voltar, mas acaba descansando. Ele diz que isso é demais. A garota sorriu. Ao pegar o telefone, ele disse que pensava sentado em sua cadeira. Olhando para baixo, ela se perguntou se ele estava brincando com ela.
Ele diz que está muito feliz onde está agora. Ele diz que está tendo problemas, mas há tristeza por dentro. Ela fica feliz em vê-lo porque pensou que ninguém a veria. Então ela agradece por vê-la com um grande sorriso. Seus olhos se arregalaram e ele pensou que não tinha pensado nisso naquele momento. Ele diz a si mesmo que está certo e pergunta por que não sabia que iria amá-la na vida real.